tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão de interpretação textual com dois textos que pertencem ao Caetano Veloso. Um bem de antes, da época da ditadura militar, e o outro um pouco mais recente. O primeiro texto é Alegria, Alegria, que a gente conhece bastante, tá certo? Em que ele, de alguma forma, já falou aí do momento histórico que a gente estava passando à época, né? E o segundo é Anjos Tronchos, que ele contemporaneizou, ele já fala aqui dos gigantes, né, dos anjos tronchos do Vale do Silício, já contemporaneizou aí um pouquinho o seu texto. Você vai pausar o vídeo, vai ler com calma cada um dos dois textos, tá certo? E a gente volta para resolver a questão. Pode ser? Pausa o vídeo. Bom, você leu o texto, os dois textos, texto 1 e texto 2, ambos pertencentes ao Caetano Veloso, e a gente percebeu que eles têm, por mais que eles estejam distantes historicamente, tá certo? Eles têm algo em comum. Ai, Patrícia, o mesmo autor. Não só isso, tá certo? E a questão pede justamente o que ele tem além, né, de ser do mesmo autor. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum O que elas têm em comum? O gênero canção aí, tanto a letra de Alegria, Alegria, como de Anjos Tronchos. Então, vamos lá. Eles têm em comum. Alternativa A referência às cores como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Lá no texto 1, ele fala assim, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vão. Essa é a referência à cor, tá certo? No outro, ele não vai falar necessariamente, ele fala do escuro, né? Desses que vivem no escuro, em plena luz, mas isso não é o que eles têm em comum, tá certo? Não é a referência a cores. Ele fala de escuro em um, mas não diz necessariamente que cor é, enfim, quais são as cores, e o outro também, tá certo? Então, não é o que eles têm em comum, a referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos. Mesmo porque nós temos, né, textos de momentos diferentes, mas nesse caso um versando sobre o momento histórico da época e esse aqui versando sobre essas tecnologias novas, esses gigantes do silício, tá certo? Do Vale do Silício. Então a alternativa A é falsa. Alternativa B, percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia, que é a alternativa verdadeira. Como assim, Patrícia? Eu não vejo tecnologia no primeiro texto. Vamos só entender uma coisa. O Exame Nacional do Ensino Médio tem, dentre as suas inúmeras competências, acredito eu que a competência 5, ele fala do uso da tecnologia, né? Só que muitos de nós entendemos a tecnologia, o que não está errado, né? Mas a gente precisa ampliar um pouquinho esse leque. Entendemos a tecnologia, por exemplo, o uso, né, de um tablet, o uso de uma câmera, o uso do celular. Mas, gente, lápis é uma tecnologia, caderno é uma tecnologia. Tá certo? A gente só não tem aí, talvez, uma tecnologia digital e etc., mas outros elementos que foram utilizados desde sempre, eles são tecnológicos, eles são tecnologias, tá certo? E lá no texto 1, ele fala dessas tecnologias, tá certo? Por incrível que possa parecer, há uma percepção dessa profusão de informações demais, a gente tem informação demais gerada pela tecnologia. O que é essa profusão? A percepção de que tem informação demais chegando a todo momento, você deve perceber isso. Onde é que a gente percebe no texto 1? No primeiro verso já tem. O sol nas bancas de revista me enchem de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Então, na banca de revista tem uma tecnologia, que é a revista, e tem notícia demais, né? E ele diz assim, ó, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, porque ele está vendo as revistas. Essas tecnologias estão enchendo ele de informação, tá certo? Profusão de informação. No texto 2, né, dos anjos tronchos, aí ele fala o seguinte, ó, na segunda estrofe. Agora a minha história é um denso algoritmo que venda a vendedores reais. Legal, né? Você trava-língua? Neurônios meus ganharam novo outro ritmo e mais e mais e mais e mais. Agora ele contemporaneizou a tecnologia, por quê? Porque hoje a gente vê muito o que o algoritmo, principalmente nas redes sociais, o que o algoritmo propõe, né? De acordo com o que a gente pesquisa e etc., o que o algoritmo quer que a gente veja também, ok? Então, a alternativa B é correta, por quê? Porque ele é perceptível nos dois textos, a percepção, o aumento, a profusão de informações gerada pela tecnologia.
No caso do texto 1, a tecnologia que muitos de vocês até não acreditavam ser tecnologia, tá certo? Que são as revistas e etc. E no segundo, aí sim, as tecnologias digitais de informação e comunicação, ok? Então, a alternativa certa é a B. Vamos conhecer as outras e saber por que elas não respondem ao comando da questão, que é isso que a gente quer. Alternativa C, contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Há uma contraposição, ou seja, uma está sendo colocada de frente para a outra e está, de alguma forma, uma dizendo que a outra é boa ou é ruim? Não, gente. Esses vícios, essas virtudes, etc., essa contraposição, ela é da vida moderna, seja no primeiro ou no segundo, mas ele não está colocando uma em oposição à outra. Ele está dizendo que a gente está vivendo ela, tá certo? Alternativa D, busca constante pela liberdade de expressão individual. Apesar de, com a modernidade, essa busca de liberdade é recorrente, o texto ele não fala necessariamente disso, tá certo? Lembrem-se que o que ele fala, a letra da canção tem em comum, tá certo? O que elas têm em comum. Liberdade, a gente sempre tem, certo? É sempre busca, aliás, de liberdade, mas elas não estão em comum no texto, ok? E a alternativa é crítica à finalidade comercial das notícias. Também não é comum aos dois, tá certo? Aos dois textos. Ele está dizendo no segundo texto, que são esses anjos tronchos, né? Em que essas informações estão chegando, e eu estou aqui dependendo de um algoritmo, né? Para poder receber notícia. Quando eu digo dependendo do algoritmo, porque o algoritmo diz o que eu tenho que ver muitas vezes, principalmente quem passa muito tempo usando, né, a internet, usando principalmente redes sociais e etc. Tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão é sim a alternativa B, porque o que elas têm em comum, sim, é que ele percebeu que há informação demais sendo passada. No primeiro texto, com as revistas, com os jornais, então ele vai por entre fotos e cores, e no segundo, com esse algoritmo que vai colocando sempre mais e mais e mais e mais. Espero que você tenha compreendido, bons estudos e até a próxima!